América do Sul, 15 milhões de anos atrás. Uma criatura monstruosa conhecida como ave do terror é o rei ou rainha das feras nessas terras. A gente olha para elas e vê umas cabeças imensas. Aquilo devia ser uma arma muito poderosa. Pela única vez na história, uma ave é o predador mais importante de um continente inteiro. E então, essa ave do terror viaja 11 mil quilômetros até a América do Norte. Aqui, lobos selvagens e felinos, dentes de sabre, dominavam a terra e a gigantesca ave tem uma batalha em suas mãos. Nesse conflito épico, quem vai levar vantagem? As aves do sul ou as feras do norte? Predadores pré-históricos, aves do terror. Na crônica da vida na Terra, os dinossauros reinaram como os maiores predadores da história. Eles dominaram o planeta durante 150 milhões de anos, mas tiveram um fim repentino 65 milhões de anos atrás. Muitos acreditam que um asteroide ou um cometa tenha destruído os dinossauros completamente. Depois que eles desapareceram, o cargo de predador máximo ficou vago. Os mamíferos se tornariam grandes predadores no resto do planeta, mas na América do Sul as coisas ficaram diferentes. O istmo do Panamá ainda não tinha aparecido e a água rodeava o continente. Neste isolamento, a evolução tomou um rumo estranhamente diferente. O continente era uma ilha gigantesca adornada com savanas abertas e limitada por florestas. Aqui, os mamíferos eram herbívoros dóceis que iam de grandes preguiças a criaturas coraçadas estranhas como o gliptodonte. Nesse cenário, o papel do predador máximo foi para uma família de aves monstruosas e extravagantes. Hoje nós as chamamos de aves do terror e estiveram no domínio durante 58 milhões de anos. Se olharmos para a cabeça, ela é enorme como em todas as aves do terror. Essa ave era capaz de atacar com tal força que, ao atingir a presa, ela possivelmente conseguia matá-la quase que instantaneamente. Como aves podem ter alcançado tamanho poder? Prova da verdadeira natureza dessas feras enigmáticas é encontrada primeiramente em depósitos de fósseis e mais tarde em laboratórios científicos. Mas a família da ave do terror permanece ainda um grande mistério. O registro fóssil nos oferece relutantemente pistas para uma investigação ainda em andamento que teve início há mais de 120 anos. Era o ano de 1887. O paleontólogo Florentino Ameghino escreveu sobre um fóssil desenterrado na região da Patagônia, na Argentina. Ele fazia parte de uma maxila sem dentes estranha de um crânio que talvez tivesse 60 centímetros de comprimento. Se é grande assim, pensou Ameghino, então deve pertencer a um mamífero. Com o tempo, com mais descobertas e mais estudos, ele se deu conta de que tinha cometido um engano. Os cientistas levaram mais 4 anos para identificar os grandes predadores como aves. As pistas-chave estavam no centro dos próprios ossos fossilizados. Dr. Luiz Chiappe é um dos especialistas mais importantes do mundo nessas criaturas. Ele estuda as aves do terror no Museu de História Natural de Los Angeles. Às vezes não é fácil diferenciar um osso de ave de um que pode ser tanto de mamífero quanto de réptil. Mas uma coisa que em geral é bastante consistente é que os ossos das aves são ocos e têm paredes finas comparadas com as dos ossos dos mamíferos e répteis. Aqui na minha mão direita tem um osso de crocodilo e dá para ver a diferença. Com o tempo, uma quantidade grande de fósseis foi descoberta. Aves, sim,
Mas de que tipo? Elas eram sem dúvida grandes e com certeza não voavam. E então, crânios com bicos afiados e curvados apareceram. Isso significa que aqueles monstros eram carnívoros. Quando eles finalmente encontraram um crânio completo de uma ave do terror, eles souberam que não era um mamífero sem dentes, mas que de fato era uma ave predatória. Uma gigantesca ave predatória. Bicos curvados e garras afiadas são duas características que as aves do terror partilham com todos os raptores modernos. Mas aumentadas em uma ave de 2 metros e 180 quilos, o resultado é assustador. Nos 100 anos depois da primeira descoberta, cientistas recolheram fósseis suficientes para identificar 17 espécies diferentes de aves do terror. Elas variavam largamente em tamanho e viveram em diferentes épocas durante um período de cerca de 60 milhões de anos. Mas em 2005, o inesperado aconteceu. Surgiu na Argentina o que parecia ser uma ave do terror completamente nova. Um aluno do ensino médio, Guilherme Aguirre Zabala, estava procurando fósseis com um amigo quando eles se depararam com uma descoberta histórica. Guilherme, hoje estudante de paleontologia em Buenos Aires, interessava-se por fósseis desde que era menino. A descoberta aconteceu no verão de 1999. Não lembro a data exata, mas acho que foi em março. Tudo aconteceu nos arredores da cidade de Comalo, perto da fronteira ocidental da vasta região da Patagônia, na Argentina. Sabe-se que as aves do terror viveram desde aquele local até o Uruguai e o Brasil. Nosotros ya habíamos encontrado algún que otro fósil, unas mandíbulas. Como já tínhamos encontrado alguns outros fósseis, sabíamos onde procurar e como reconhecê-los. Conocer los fósiles. Este particularmente estaba. Este, em especial, estava quase que totalmente enterrado. Quando nós encontramos os primeiros pedaços, entramos em contato com o Museu de Paleontologia de Bariloche, que foi onde aprendemos a escavar ao redor dos fósseis e a extraí-los. Onde aprendimos a extraer fósiles. Guilherme e seu amigo guardaram com cuidado sua descoberta e levaram-na até a cidade de Bariloche, a 65 quilômetros de distância. O achado deles foi doado ao pequeno Museu de Paleontologia, onde permaneceu quase que despercebido durante 5 anos. Quando Luiz Chiappe ficou sabendo da descoberta, liderou uma equipe internacional para determinar o lugar da nova espécie na família de aves do terror. Ele descobriu que era uma espécie completamente nova. Ver aquele crânio enorme que tinha entre 50 e 75 centímetros de comprimento quer dizer, um momento emocionante, não tenham dúvida. A equipe de Chiappe datou o crânio de 15 milhões de anos atrás e deu-lhe o nome de Quelenquen Guillermoi. Quelenquen, que significa espírito nativo patagoniano, e Guillermoi para Guilhermo. O Quelenquen foi uma descoberta espetacular. Era uma espécie nova com uma cabeça diferente de todas as aves da história. Com 71 centímetros de comprimento, basicamente maior do que o de um cavalo, o crânio do Quelenquen é o maior crânio de ave já encontrado. Chiappe comparou outros crânios de aves do terror com o do Quelenquen. Além disso, comparou o fóssil de uma perna e de um osso da pata também encontrados. Ele esperava descobrir o tamanho de Quelenquen, sua força e sua velocidade. Quero saber de Sara se podemos trabalhar. Ao examinar o crânio de uma ave do terror menor, Luiz Chiappe começa a ter uma ideia da aparência da nova espécie. Enquanto isso, em Bariloche, a paleontóloga Sara Bertelli analisa os ossos do Quelenquen no museu local. Comparando medidas desses poucos espécimes com outras aves do terror, eles conseguirão calcular as dimensões críticas do próprio Quelenquen. Embora o crânio seja a descoberta mais espetacular, um osso completo da perna também trouxe algumas surpresas. Este é o osso que em seres humanos corresponderia à ligação entre o tornozelo e os dedos do pé.
As proporções do osso da perna são inesperadamente reduzidas para tamanha ave. Algumas outras espécies grandes de aves do terror têm uma estrutura densa e acredita-se que tenham sido predadores lentos. O Kelenken com esses ossos é diferente. Nas aves do terror maiores e mais pesadas, este osso é curto e resistente. Mas em aves mais rápidas é comprido e delgado. É por isso que achamos que o Kelenken era um corredor rápido. O Kelenken faz parte da família mais rápida e mais alta de aves do terror. Ele pesa cerca de 180 quilos e tem 2 metros de altura. Ele se põe em pé sobre pernas delgadas, mas musculosas, atingindo uma velocidade alta em suas corridas. Do bico até a cauda são 3 metros de comprimento, mas quando vemos de frente, ele parece surpreendentemente estreito com 45 centímetros de largura. Porém, Bertelli descobre que o tamanho avantajado desta ave assume uma posição secundária em relação à força enorme de sua mordida. Os ossos do crânio do Kelenken trazem sinais de músculos imensos presos nas têmporas, o indício do poder de suas mandíbulas gigantescas. Esses músculos controlam a força da mordida na maioria dos animais e representam uma das coisas que até os seres humanos têm em comum com as aves do terror. Se colocarmos a mão aqui e abrirmos a mandíbula, podemos sentir a contração dos músculos temporais. As marcas deixadas por esses músculos ocupam uma parte grande do topo do crânio. Isso nos dá uma ideia enorme da força da mordida que essa ave tinha. Tremenda força que tinha esta ave al morder. Um outro grupo de marcas revela os poderosos músculos do pescoço. Com tamanha força, a ave do terror era apavorante, pois atacava feroz e violentamente tanto com seu bico assustador quanto com suas garras parecidas com unhas. A ave do terror usava sua cabeça como uma picareta e enfiava a ponta do bico na presa, conseguindo arrancar pedaços de carne, atravessando até alguns ossos. A cabeça de uma ave do terror era uma máquina mortífera, uma arma que a levou às alturas do poder, tornando-a a predadora suprema e sem concorrentes na América do Sul. A cabeça da ave do terror Kelenken está levando a uma nova pesquisa sobre esses extraordinários predadores. Os fósseis de crânios da família das aves do terror são provas de seu uso como armas para ataques rápidos e eficientes. Mas agora, a tecnologia avançada pode nos dizer como esses crânios funcionavam. Muito bem, vai ser emocionante. Nos Estados Unidos, 2 cientistas se preparam para usar um tomógrafo médico para investigar a estrutura interna dos crânios das aves do terror. Larry Whitmer é professor de anatomia na Universidade de Ohio. Ele está recebendo Bob Chandler, especialista em aves do terror da Universidade Estadual da Geórgia. O que vamos fazer agora? Vamos alinhá-lo aqui para que possamos centralizá-lo e enquadrá-lo com o raio de luz do raio-x. Vamos depois focalizar o laser aqui em cima e vai dar certo. O processo, que dura menos de 1 minuto, pega o crânio de uma ave do terror e o vira do avesso. Mas a imagem que ele produz vai fornecer pistas sobre a natureza e comportamento daquelas aves enquanto elas viveram e caçaram. Uma coisa que podemos dizer só olhando para o crânio é que ele é um crânio relativamente muito forte. Podemos ver que esta coluna na frente da órbita do olho é realmente alta e forte. Vemos que esta barra ao longo da linha da face, bem aqui nesta região, também é relativamente alta e espessa, sugerindo que o crânio foi formado para aplicar e suportar esforços relativamente grandes. Esse é um fato que um pacífico herbívoro ou Malodotterium deve ter aprendido por experiência própria quando enfrentou a ave do terror Kelenken. O Malodotterium era uma das presas em potencial do Kelenken, um animal com casco que não tem parentes modernos.
Andando devagar, o Homalodotherium com 275 quilos era 50% mais pesado que o Kelenken. A caça dele exigia uma estratégia específica. Uma das possíveis estratégias do Kelenken seria a de atingir a base do crânio do animal e tentar paralisá-lo. Depois que a presa estava dominada, o bico da ave do terror começava a estraçalhar a carne, um comportamento conhecido entre as aves de rapina ainda hoje. Eu sei. Joe Camp é treinador de animais no sul da Califórnia. Usando um falcão dos dias de hoje, ele demonstra como o bico em forma de gancho afiado é uma ferramenta indispensável para qualquer ave de rapina viva ou extinta. Ele nos dá uma ideia razoável de como o bico funciona. Basicamente, a gente vê que o gancho entra na carne. Nós o vemos fazendo isso meio que dando estocadas e depois o bico inferior vem, corta a carne e a arranca fora. O bico é quase como os nossos incisivos, com o gancho sendo o que seriam os nossos caninos, ou os caninos de um animal. Aqui vai completamente. A tomografia vai além do bico, investiga a fundo o interior da cabeça da ave do terror e obtém resultados inesperados. Uma coisa que a tomografia mostrou foi realmente uma surpresa. Se olharmos no interior por aqui, vemos que dentro do bico existe uma cavidade oca enorme. Isto foi completamente inesperado. Ela é completamente oca, e isto levantou uma questão. Por que será que elas tinham esta estrutura completamente oca? Uma coisa que acho que acontecia é que este bico oco era uma estrutura ressonante. Eles podem ter sido usados para movimentos de mandíbula e fazer um barulho que ressoavam por dentro deste grande espaço oco. O ruído da ave do terror pode ter sido um som familiar nas savanas pré-históricas. Mas qual era a sua finalidade? Um chamado para o acasalamento? Um sinal de alarme? A tomografia não consegue responder essas questões, mas consegue nos mostrar como as aves do terror conseguiam ouvir bem esses sons. Vamos dar um zoom aqui no ouvido e ver se conseguimos ver o que há aqui dentro. Não sobrou nada de tecido mole da ave do terror, mas o espaço deixado por órgãos como cérebro e ouvido interno mostram em detalhes como eles eram. Isto se chama cóclea e é o órgão da audição. O que isto nos mostra é que ela é longa e reta. Seu tamanho avantajado sugere que a ave era capaz de discriminar sons muito bem. E é no ouvido interno que a tomografia revela o sistema crítico de controle da soberba agilidade da ave do terror. O que podemos ver nas aves do terror é uma série de canais finos, longos e delicados. O que isto nos sugere é que ela tinha um senso de equilíbrio muito sofisticado para fazer os movimentos de virada que um predador perseguidor precisa fazer. O que vemos aqui é o equipamento neural que permitia que isso acontecesse. Um pequeno animal lutando para se esconder teve pouca sorte com a ave do terror que lhe tirou pedaços e engoliu-os inteiros. Um exemplo chocante de gratificação instantânea. Se isto fazia parte do comportamento das aves do terror, elas talvez também cuspissem fora bolotas de pelos e ossos indigestos como fazem hoje as aves predadoras. Se as imagens geradas por computador de seus canais do ouvido podem nos dizer que as aves do terror eram caçadores tão competentes, o que podemos aprender com as mesmas imagens de seu cérebro? Além de ser maior que os outros animais, o cérebro era todo estruturado para a visão. Lóbulos ópticos grandes, além de centros cerebrais poderosos e expandidos, funcionam junto para receber e processar o que a ave do terror vê. Tudo essencial para localizar e atacar a presa. Há também a surpreendente falta de um bulbo olfativo de bom tamanho, o que significa que ela não fazia muito uso do faro. Isso sugere fortemente que ela era uma predadora altamente ativa ao invés de carniceira. Alguns carnívoros grandes, como os ursos, por exemplo, também são carniceiros e contam com seu sentido do olfato para encontrar vítimas mortas. A tomografia nos diz que as aves do terror não faziam parte desse clube.
Este animal claramente não fazia uso do sentido do olfato. O que vemos aqui é o cérebro de um predador. O que será que passava por este cérebro quando a ave do terror encontrava uma presa como um gliptodonte? O gliptodonte é um dos mamíferos mais característicos da América do Sul. Tinha esta armadura corporal óssea sólida. Esse animal, que viveu na época do Kelenken, pesava cerca de 90 quilos. É completamente coberto com a armadura nas costas e que também circundava a cauda e o topo da cabeça. Estamos falando de um animal que seria muito difícil de ser morto, simplesmente por causa daquela armadura óssea, que talvez tivesse 2,5 cm de espessura. É aqui que entra em ação a capacidade cerebral da ave do terror. Agora, apesar de termos aquela piada que diz que o cérebro das aves é pequeno, este cérebro é, na verdade, relativamente grande, e estes centros mais altos aqui são os córtex cerebrais. O que podemos ver nesta ave do terror é que os cérebros são expandidos. Isso significa que esses animais, na verdade, tinham capacidade de lidar com coisas diferentes e com problemas em seu meio ambiente. Este era um animal que conseguia resolver problemas. E o gliptodonte, provido de uma armadura sólida, era definitivamente um problema. Eu vejo o Kelenken meio que rodeando este gliptodonte e tentando descobrir como pegá-lo. Vai analisando, checando e estudando. Finalmente, depois de rodear o gliptodonte por um tempo razoável, acho que a ave do terror pode ter descoberto que se ela puser seu pé embaixo da borda da carapaça do animal, ele pode virar e ficar de pernas para o ar, expondo sua barriga macia. A América do Sul era uma cornucópia de presas para o Kelenken e seus parentes. Sendo um predador ativo, uma ave do terror de 200 quilos tinha de comer entre 10 e 15 quilos de comida por dia, e o continente isolado fornecia isso. Para aquelas aves, era um provável jardim do Éden. Estamos falando de um verdadeiro buffet de presas em potencial, de onde as aves do terror pudessem se servir com pouca concorrência. Algumas delas chegaram a atingir tamanhos bem grandes. Mas nada é para sempre. O nosso planeta está constantemente em mudança, e para as aves do terror, o paraíso do isolamento começaria a desmoronar com os rugidos de um vulcão. Até 1961, os cientistas achavam que as aves do terror tinham vivido apenas na América do Sul. Mas um pedaço de perna e uma parte de um dedo do pé levantaram uma possibilidade nova e intrigante. Quando o Titânia foi encontrado na América do Norte, ninguém acreditou. Achava-se que era outra coisa. Este vídeo mostra cientistas trabalhando embaixo d'água no Rio Santa Fé, na Flórida, no exato local onde eles encontraram fragmentos de uma criatura identificada como Titanis valeri, a primeira e única ave do terror conhecida na América do Norte. Dá para imaginar a emoção que sentimos quando achamos este primeiro espécimen, uma espécie desconhecida que esteve aqui na Flórida? Esta criatura, de um continente isolado do mundo pela água, acabou a cerca de 11 mil quilômetros de sua origem. Sua estrada foi pavimentada pela lava e cinza dos vulcões da Terra. Esta é uma cinza vulcânica enorme. Um pedaço de cinza interessante. Na região central do Oregon, o geólogo Greg Retalak mostra ao paleontólogo George Duckler como os vulcões podem mudar rapidamente a paisagem. É um tipo de rocha vulcânica eruptiva, bastante diferente. Retalak diz que o depósito no Oregon foi criado por uma erupção antiga no Círculo de Fogo do Pacífico, uma série de mais de 400 vulcões que circundam o Oceano Pacífico desde a Nova Zelândia até o Chile. Parte dessa série está no Panamá, onde as Américas do Norte e do Sul antigamente ficavam separadas por uma porção de água. Os dois continentes foram unidos por uma atividade vulcânica no istmo da América Central no final do Mioceno, quando a ave do terror estava viajando. A ligação foi formada amplamente pelos vulcões que produziram lava que surgiram do mar além da elevação das placas tectônicas.
Mas tem mais coisas nessa história. As selvas nativas da Terra Nova na América Central não eram o tipo de meio ambiente por onde as aves do terror teriam migrado. É aí que entram os depósitos de cinza vulcânica como aqueles do noroeste do Pacífico. A erupção do Monte St. Helens foi uma desse tipo, mas ela só criou cerca de 1 metro de cinza. Esta criou 33 metros de cinza com 600 graus centígrados. Foi uma erupção muito maior do que a do Monte St. Helens e deve ter criado enormes extensões de campo aberto. O vulcão que criou esse depósito entrou em erupção a 325 quilômetros de distância. A camada grossa de rocha que ele deixou para trás pode ser vista em lugares sobre uma área de 300 mil quilômetros quadrados. As pobres criaturas que estavam no caminho deste fluxo viraram torrada. Tudo. As árvores, os animais, todos os tipos de coisas. Tudo virou torrada. 600 graus centígrados. É pior que um crematório. A que velocidade foi? Eles não conseguiram fugir disso. É a morte sobre rodas. Entre 13 e 5 milhões de anos atrás, erupções parecidas com a do Panamá resultaram no que Ritalac chama de recapeamento instantâneo da Terra, que destruiu selvas e abriu rapidamente os caminhos para que as aves do terror chegassem ao norte. Durante o curto período de tempo em que as plantas vieram e recolonizaram esta paisagem devastada, existiu muito cerrado para criaturas dos cerrados, como as aves do terror, por exemplo. Essas aves encontraram erupções deste tipo e sobreviveram. Ela pode ter migrado através dessa nova terra por 300 ou 500 quilômetros. Os ossos de titanes na Flórida são uma forte mostra de que as aves do terror usaram o istmo do Panamá para migrar para a América do Norte. Quando os vulcões preencheram o espaço entre os dois continentes, a ponte de terra resultante tornou a migração possível. As aves se espalharam pelas savanas conhecidas, agora acessíveis por meio do novo itinerário. Acho que as aves do terror são como muitas outras espécies, que caso o habitat esteja disponível, elas vão ocupá-lo o mais rápido possível. Desde a descoberta em 1961, apenas um punhado de fósseis de aves do terror norte-americanas foram encontrados. Atualmente existem 42 espécimens de titanes na América do Norte. 41 desses espécimens residem aqui no Museu de História Natural da Flórida. Sem um crânio ou qualquer outro fóssil grande, é quase impossível para os especialistas montar uma imagem completa da ave do terror norte-americana. Tudo o que eles têm para trabalhar são fragmentos insuficientes de ossos. Irv Quittmeyer calculou as dimensões-chave para o titanes através da comparação das proporções dos ossos de outras espécies de aves do terror. Por exemplo, ele usou o fragmento da base da perna do titanes para descobrir a extensão total do osso. Quando examinamos este osso, vemos que ele é bastante largo e tal base deve ter sustentado uma haste longa de osso e uma ave alta. A maneira como isso devia funcionar pode ser ilustrada por essas bolas de argila e réguas. Em uma base pequena, isso aqui poderia cair. Então ele precisava de uma base grande para manter tudo no lugar e com uma menor aqui. Então, uma base grande, uma haste longa de osso, uma ave alta. Uma menor com uma haste menor, uma ave menor. O jogo de números de Quittmeyer envolvia a comparação de dimensões de 16 espécies de aves do terror. Ele até investigou a siriema da América do Sul, o parente vivo mais próximo daquela ave. Os cálculos forneceram as dimensões críticas necessárias para construir um esqueleto de metal espetacular de um titanes para o Museu da Flórida. Uma imagem completa da ave do terror. Os cientistas concluíram que o titanes era surpreendentemente parecido com o Kelenken, a espécie de ave do terror mais alta. Mas o titanes era cerca de 20% mais baixo. O tamanho reduzido pode tê-lo tornado mais rápido e mais ágil. As aves do terror que vieram para o norte fizeram parte do grande intercâmbio americano, uma imensa troca de espécies entre as Américas do Norte e do Sul através do Panamá.
A ave do terror precisava de sua velocidade para a nova presa que ele encontraria. Caçar um cavalo veloz deve ter sido um desafio para o Titanes. As aves corredoras mais rápidas atualmente são os avestruzes. Parecidas em forma e tamanho, os avestruzes nos oferecem uma maneira de descobrir como as aves do terror corriam. Algumas aves do terror se parecem muito em termos de proporção dos membros com um avestruz. Por isso não erraríamos se reconstituíssemos a locomoção de uma, tendo como parâmetro a de um avestruz. Já que avestruzes conseguem correr a 50, 60 quilômetros com facilidade, não são fáceis de serem capturados para uma demonstração de sua técnica. Então, o biólogo Kevin Middleton convidou o ginasta Henry Holloway para ir ao campus da Universidade da Califórnia, em São Bernardino, para explicar como as criaturas como os avestruzes ou aves do terror conseguem correr tão depressa. Holloway vai mostrar como pernas humanas conseguem funcionar como pernas de avestruz com a ajuda de um equipamento especial. São pernas de pau. Esta é uma estrutura de alumínio, com uma mola de folha de fibra de carbono que vai devolver a força que você aplicar. As pernas vão permitir que Henry corra como um avestruz imitando os tendões longos e flexíveis nas pernas das aves. Mas a anatomia dos ossos também faz parte da equação. Este é o osso da coxa, o joelho, a tíbia e o pé. Em uma ave, o pé seria muito mais comprido. Uma ave corre apoiada nos dedos da pata. Uma pata mais comprida é importante porque dá efeito alavanca maior para os músculos e permite passadas mais largas. Os joelhos visivelmente invertidos em uma ave que corre depressa são, na verdade, os tornozelos do animal. É uma ilustração dramática do comprimento dos ossos dos pés e quanta potência eles fornecem. Vamos lá. Para Henry Holloway, as pernas mecânicas altamente tecnológicas essencialmente alongam seus pés humanos curtos, dando-lhe a capacidade de correr como uma ave do terror. Vai! Quando ele parte, cada passada larga tem 2 metros de comprimento e ele consegue fazer 37 km por hora. As aves do terror, com pernas e músculos maiores, tinham passadas de 3 metros e provavelmente conseguiam fazer 65, o mesmo que os avestruzes fazem hoje. Durante uma caçada em alta velocidade, o Titanes tinha de correr ao lado de cavalos primitivos para evitar coices das pernas traseiras deles. A ave do terror atacava com eficiência desta posição de deslocamento. Um golpe forte do bico em forma de picareta na parte traseira do pescoço provocava um ferimento grave, que fazia com que o animal sangrasse até sua liquidação final. Mas a vida não seria fácil para o Titanes no novo continente. Ele estava prestes a fazer o primeiro contato com os predadores do norte. Eles eram concorrentes novos e destemidos, mas nunca haviam enfrentado o poder de uma ave do terror. Por volta de 5 milhões de anos atrás, onde hoje é a parte sudeste dos Estados Unidos, um recém-chegado misterioso da América do Sul se alimenta de um cavalo primitivo. A ave do terror era a predadora máxima em seu antigo lar, mas aqui na América do Norte, ela enfrenta a concorrência de criaturas que ela nunca tinha visto antes. Na mesma época em que o Titanes estava aqui na América do Norte, havia também um pequeno lobo conhecido como lobo Edwards, ou Canis eduardi, que era menor do que os lobos cinzentos atuais, mas eram maiores do que um coiote. Caçando em bandos, os lobos surgiam para roubar as presas das aves do terror. Mas este era um desafiante que elas nunca tinham visto. Eles dependiam do instinto e se disseminaram. Esta é uma batalha pela atenção. Quem consegue desviar a atenção do outro combatente? Para que direção e durante quanto tempo? Se você se distrai por tempo suficiente para ter de lutar contra o lobo, não vai querer gastar sua energia tentando manter outros lobos afastados. Sabe-se que os lobos modernos vencem suas presas pelo cansaço, e seus primos pré-históricos provavelmente faziam o mesmo. Acho que provavelmente o momento decisivo era quando o Titanes achava que sua vida estava em perigo.
Quando a ave do terror percebe que está em menor número em nível estratégico, ela provavelmente não vai consumir energia naquela carcaça. Provavelmente vai desviar a sua energia para outra coisa. A situação é crítica para o Titanes. Conforme os lobos se aproximam, sua atenção se volta para a fuga. Nenhum dos lados consegue aguentar o embate, e uma troca rápida será decisiva. Fazendo um sacrifício voluntário, os lobos levam vantagem. Depois de aprender a lição, a ave do terror se retira, e sua inteligência nativa vai fazer com que mude sua estratégia de caça. Eu consigo imaginar uma ave do terror depois de seu primeiro encontro com um bando de lobos, possivelmente pensando que não vale a pena lutar e que vai perder a longo prazo. Acaba então dando início a um comportamento de fuga, pois que se ela mata alguma coisa, os lobos vão aparecer, e ela provavelmente terá de abrir mão da caça para não arriscar a se tornar uma refeição dos lobos também. Os predadores também eram um perigo para os ovos das aves do terror. Os cientistas acreditam que eles eram parecidos com ovos de avestruz que são comidos por predadores modernos. No mundo atual, predadores são capazes de espantar os avestruzes para longe de seus ovos. Predadores pré-históricos, entretanto, talvez tivessem de esperar até que o ninho da ave do terror ficasse desprotegido. Se os ovos dessas aves eram iguais aos dos avestruzes, qual seria a sua resistência? Para testar essa hipótese, colocamos uma tábua de madeira sobre um ovo de avestruz e acrescentamos pesos de ferro com 10 quilos cada sobre ela. A tábua concentra todo o peso em um ponto da casca, mas mesmo com essa tensão, o ovo suportou 80 quilos antes de finalmente quebrar-se. Porém, a resistência é ilusória, uma vez que um ovo se quebra facilmente se cair de uma altura de 60 centímetros. Um ovo batendo contra o outro também se quebra. Um lobo Edwards talvez precisasse de apenas um pouco de persistência para quebrar o ovo de uma ave do terror e obter a refeição saborosa guardada ali dentro. Mas o Titanes também enfrentou outros predadores na América do Norte. Entre os mais perigosos estava o Smilodon gracilis, um ancestral menor dos gigantescos felinos dentes de sabre que surgiram na época seguinte. Um encontro entre guepardos e avestruzes pode refletir a maneira como os felinos antigos escapavam das aves do terror adultas. Seus filhotes, por outro lado, já era outra história. Eu consigo visualizar uma ave do terror fêmea com seus filhotes passeando. Um dos filhotes se afasta do grupo. Um felino dente de sabre salta, o agarra e janta um filhote da ave. Não tão depressa. A mamãe ave do terror entra em ação. Se o felino dente de sabre não conseguir escapar, a ave vai assumir uma postura ofensiva e vai usar suas garras para atacar o peito do animal. Mas aqui a ave do terror tem armas melhores. Ela ataca com sua cabeça gigantesca várias vezes. O felino é morto, mas é tarde demais para salvar o desafortunado filhote que jaz ali perto com o pescoço quebrado. A vida na América do Norte deve ter sido muito mais difícil para as aves do terror do que era no Sul. Aqui elas enfrentaram predadores como felinos e lobos destinados a evoluírem e se tornarem as megaferas no futuro. Estes novos concorrentes ameaçaram a existência das aves do terror. O Titanes, como espécie, corre perigo mortal. O reinado das aves do terror durou quase 60 milhões de anos. Elas foram predadoras supremas na América do Sul e imigrantes aventureiras no Norte. Sua extinção é um enigma complexo que os cientistas ainda estão tentando desvendar. É muito difícil tentar dar uma boa explicação para a extinção de um grupo qualquer de animais. Um fator pode ser o grande intercâmbio americano. A mistura de espécies migrando entre as Américas do Norte e Sul, tornando a vida das aves do terror mais difícil.
Uma das coisas que podemos analisar é a falta de competição com outros predadores e o fato de que quando você começa a ver predadores norte-americanos, cães e felinos, etc., surge um aumento na concorrência pelo suprimento de comida. 2 milhões de anos atrás, as aves do terror na América do Norte e do Sul podem ter sofrido uma pressão muito grande para conseguir comida, quando os felinos de dente de sabre começaram a partilhar o seu território. A pressão dos predadores e adversários podem ser 2 fatores para a extinção das aves do terror, mas existe um fator ainda maior. Na minha opinião, aquelas aves não foram superadas por predadores mamalianos. Na verdade, houve uma mudança climática global. 2 milhões de anos atrás, a Terra entrou em uma série de eras do gelo. As geleiras do norte seguraram a água do oceano em forma de gelo. O nível dos oceanos baixou e isso fez com que o nível dos lençóis freáticos também baixasse em lugares como a Flórida, onde o Titânis vivia. A paisagem secou. Vai haver muito mais vegetação seca e isso afeta a disponibilidade de alimento para as presas. Então vamos ter uma mudança nos números e na variedade de animais que servem de alimento para o Titânis. É uma espécie de efeito dominó, com a mudança no clima liderando a extinção consequente do Titânis. Na América do Sul, os Andes continuaram a se expandir para cima como vinham fazendo há milhões de anos, bloqueando o índice pluviométrico. Com o decorrer do tempo, as savanas ao seu leste se tornaram estepes mais secas, destituindo mais adiante o habitat das aves do terror. Meio ambiente, predação, competição. Estes são suspeitos no mistério das aves do terror e o motivo pelo qual seu longo reinado chegou ao fim. Seria apenas um ou uma combinação de todos os 3? Ainda é cedo para ter certeza, mas faz parte do desafio que estamos enfrentando nesta ciência. Conforme desenvolvemos nosso conhecimento sobre esses animais e os compreendemos um pouco melhor. Podemos até chegar à questão principal, que é saber por que eles não estão mais entre nós. O epílogo da história da ave do terror ainda está se revelando nas escavações de fósseis na Flórida. Enquanto se sabe que essas aves grandes vagaram sobre a Terra há milhões de anos, já se considerou possível que os titanes, a última das aves do terror, pode ter vivido há apenas 10 mil anos. Isso significa que ele pode ter tido contato com seres humanos. Não vimos nenhum fragmento de titanes. Provavelmente não é o meio ambiente certo para essa espécie. É o tempo certo, a era certa, mas não é o meio ambiente certo. Os cientistas Richard Albert e Bruce McFadden conduzem uma escavação em uma depressão pantanosa, onde os sedimentos guardam fósseis do grande intercâmbio americano. Era importante solucionar o enigma da linha do tempo do Titânis. Seres humanos na mesma região que as aves do terror podem tê-las caçado até sua extinção. Se o Titânis viveu até cerca de 10 mil anos atrás, uma explicação possível para a razão dessas aves terem sido extintas foram as influências humanas. Pois está bem claro que naquela época os seres humanos estavam se espalhando por toda a América do Norte. O problema era esse. Em terra firme, os fósseis são encontrados em camadas sedimentares. A posição das camadas normalmente corresponde à data do fóssil. Mas os fósseis de titanes foram encontrados embaixo d'água, onde o rio Santa Fé os tinha transportado. De onde vieram esses fósseis? Por que eles são encontrados como fósseis de indivíduos distintos no meio de um riacho e não presos em sedimentos no terreno pantanoso? Mergulhadores encontraram fragmentos de titanes misturados com ossos de animais que viveram há 10 mil anos. Então, que idade eles têm na verdade? Bruce McFadden resolveu este mistério através das assinaturas de minerais nos fósseis. Ele comparou os ossos de titanes com os ossos de espécimes muito recentes e outros que, se sabe, viveram há 2 milhões de anos. Quando os ossos se tornam fósseis, eles absorvem minerais dos lençóis freáticos locais. E esses minerais são característicos de cada período de tempo. Assim, os fósseis que são formados em diferentes épocas têm sinais químicos diferentes. McFadden reuniu pequenas quantidades de pedaços de ossos fossilizados de titanes e as preparou para serem analisadas em um espectrômetro de massa.
O resultado lhe deu um perfil claro dos elementos químicos nos ossos das aves do terror, uma prova conclusiva de que elas viveram muito antes do homem antigo ter chegado à América do Norte. Temos dois padrões básicos. Temos um padrão para os ossos muito recentes, que tem cerca de 15 mil anos de idade. E depois outro padrão de osso que está aqui, que representa animais com 2 milhões de anos. E os fósseis de titanes mostram exatamente as concentrações de elementos de fósseis de 2 milhões de anos. Mas, incrivelmente, a história não terminou ali. A ave do terror tinha mais a nos contar sobre sua sobrevivência no norte. McFadden também descobriu que um fóssil de titã